6 de fevereiro de 2017. Hoje eu gostaria de abordar um tema muito discutido, as pessoas falam muito sobre isso em todos os lugares, um tema que a gente não pode se furtar, né, a discutir, se tratando de política, que é a questão do Estado, governo e partido. Muita gente não sabe, não entende o que são bem essas coisas e para que servem e, principalmente, muitas vezes, qual a relação que existe entre essas três coisas, Estado, partido e governo. Então, nossa conversa de hoje, nós vamos tentar, se não esgotar esse assunto, dar início a reflexões importantes que vão nos nortear, né, para o nosso futuro político, que é uma coisa extremamente importante. Compreender essas três coisas e compreender qual a função de cada coisa, qual a relação entre elas e qual a sua parte enquanto ser político nessas coisas. Se a gente resgata a história da organização humana em sociedades, em cidades, estados, países, nações, blocos continentais, América Latina, América do Norte, a gente vai perceber que a partir de um determinado momento na história da organização humana, o homem sai de dentro das cavernas, sai do seu lugar mais reservado e começa a coabitar coletivamente, né? A família, núcleos familiares vão se organizando, a família vai se ampliando e a partir dessa ampliação vão se organizar os territórios. Então a gente tem uma família que encontra outra família, né? No processo das pessoas casarem fora dos seus agrupamentos, se acasalarem fora dos seus agrupamentos, elas vão começando a ampliar o seu círculo familiar, vão dando origem aos clãs, os clãs vão dar origem às tribos, as tribos vão evoluir para as aldeias vão evoluir para as cidades. Em algum momento muito atrás na história da humanidade, se a gente resgata os egípcios, né, aquele rio Nilo ali, aquelas sociedades que estavam por ali coexistindo, a gente vai ver que a ideia de um governo, ela é posterior à organização de um Estado. Mesmo que as ideias de Estado e governo nasçam praticamente juntas, quando vai se estabelecer a cidade-estado e, em consequência disso, a necessidade de um governo, a gente pode dizer que a ideia de Estado antecede a organização de um governo. Então, primeiro existe a identidade territorial que une as pessoas, que fazem com que as pessoas se percebam quanto pertencentes à mesma coletividade. A mesma coletividade e aceitem se submeter às mesmas regras. Ou aceitam se submeter às mesmas regras ou são obrigadas a se submeter àquelas regras porque o que impõe as regras é mais forte do que a vontade individual delas. Essas duas coisas são reais. Então, a humanidade se organizou nesse sentido, né? Nós tivemos a experiência egípcia, a gente vai ver a origem dos impérios, né? A coisa das monarquias, a coisa das dinastias, as coisas das ascendências, da alegação de ascendência divina, ou da escolha de eleitos, ou do estabelecimento de famílias reais, né? Enquanto que nas primeiras formações tribais nós vamos também ter a competitividade da habilidade, né? Quem é que corre mais rápido, quem é que mata mais comida, quem é que destrói mais inimigos, quem é que traz mais coisas boas para a tribo. Então todos esses fatores eles vão se somando e vão evoluindo, e a tendência se mostrou ser a extinção das monarquias, a renegação dos absolutismos, que seria, no caso,
quando um conjunto de pessoas, ou pior, quando uma pessoa é um rei, um monarca, um ditador, impõe a sua vontade, decreta a sua vontade, sem que essa vontade seja mediada e muitas vezes sem que essa pessoa também seja escolhida pela coletividade, como acontece, né, nas sucessões hereditárias, onde as pessoas vão ser sucedidas pelos seus filhos e não se sabe se realmente essas pessoas seriam a melhor escolha, se a ideia delas representa melhor qual é o ideal da sociedade dela. Então, essa evolução, essa problemática, essas questões que foram sendo levantadas ao longo da história da humanidade fizeram com que a gente buscasse uma coisa que já se discutia desde o surgimento da ideia de cidade-estado. Quando surge a ideia de cidade-estado, imediatamente vai surgir a ideia de república, que seria, né, uma proposta de ruptura com esse modelo imperial, faraônico, e a construção de um poder partilhado, e de um poder dividido entre o poder das pessoas, o poder de uma casta gestora, congressual, né, sufragista, e a justiça enquanto elemento moderador entre o povo para quem se governa, as pessoas que governam, e a justiça. Então esse conflito logo vai explodir e surge a ideia, antes então da ideia de uma democracia, existe a ideia de uma república, que é a ideia de que existe um povo que vai se submeter às regras, existem as pessoas que tomam as decisões, que gestam, e existe uma justiça que avalia se aquilo tudo está fazendo sentido, se aquilo tudo está de acordo com a boa convivência coletiva, os interesses da coletividade. Quando vai se discutir a democracia, ela vai ser discutida porque se identificou ao longo dessa evolução que essas pessoas nem sempre são pessoas, as que administram, as que governam, nem sempre são pessoas que estão fazendo aquilo que interessa ou que é a vontade da grande coletividade, da grande massa, do demos, que é o povo. Então, ao longo da história do poder, ao longo da história do Estado e do governo, o povo foi cada vez mais querendo ter uma participação maior na tomada de decisões. Só que ao mesmo tempo também pela forma de, né, pelo modelo civilizatório de concentração que a gente pode dizer que o mundo ocidental e oriental também, por que não, em boa parte, foram submetidos, a gente acabou também organizando em grandes, imensos, gigantescos conglomerados que exigiram uma complexificação cada vez maior das formas de gestão, das formas de governo, das obrigações do Estado, né? E isso acabou por fazer com que houvesse uma recuada num debate que era um debate muito, muito antigo, dos primórdios da ideia de uma democracia, que é a de que a democracia é fazer a vontade do povo. A corrupção dessa ideia, ou vamos segurar a onda, né, da história, é de que o povo vai escolher então quem governa. E aí nasceram as correntes ideológicas que disseram, olha, veja bem, não é só isso que a gente quer. A gente não quer só escolher quem governa. A gente quer fazer parte da tomada de decisão, a gente quer decidir o que é justo aqui, a gente quer repartir todos os benefícios coletivos de uma forma mais igualitária.
enquanto outras pessoas se mantiveram apegadas às velhas formas, às formas hereditárias, às formas acumuladoras, às castas plutocratas, burocratas, escravocratas. Então a gente vai ter uma manutenção dessas ideias, mesmo que camufladas em diferentes modos, comportamentos e formas de fazer a lei e de gerir, que permitiram que houvesse uma perpetuação dessas ideias, que houvesse a continuidade dessas ideias, em oposição a essas pessoas que percebem a democracia plena só é possível dentro de um sistema de produção que o Estado e o governo estão submetidos à vontade popular, à vontade da imensa maioria do povo. E não apenas dos poucos representantes que a estrutura do Estado permite escolher. Então, sempre houve essa ideia de que era preciso criar uma ruptura. Essa abertura democrática, a vitória das revoltas populares, a vitória do modelo democrático sobre os modelos absolutistas, sobre as monarquias, a indignação, essa mostra que existe uma predisposição humana a que a coletividade seja gerida em benefício da coletividade, onde todas as pessoas, a maior parte das pessoas, pelo menos, possam se sentir bem. Possam se sentir bem, possam se sentir felizes e possam gozar de plenos direitos. Aí nascem os partidos. Os partidos, que são os partidos? Os partidos são junções ideológicas, pessoas que estão unidas em prol dos mesmos ideais, em prol dos mesmos objetivos, que comungam de uma pauta, de um programa e de um entendimento de sociedade, de política e de participação política, e que se organizam para poder implementar seu projeto político, para chegar a ter condições de executar o seu projeto político. Do ponto de vista moral, existem partidos que defendem diferentes correntes ideológicas, né? A própria nomenclatura dos partidos é isso. A gente também percebe que a evolução desse modelo republicano, democrático, partidário, pluripartidário, se expressa melhor, se organiza melhor, onde a organização é por frente ampla, porque isso diminui a fragmentação das ideologias, diminui a fragmentação das opiniões e acaba congregando as pessoas em torno de grandes entendimentos. Esse que é o grande problema. Então, qual é a relação entre governo, Estado e partido? O Estado é a grande coisa que nos une. É o nosso conjunto de direitos coletivos, direito à saúde, direito à educação, direito de vir, direito a transporte, direito a todos os direitos que são coletivos. Todas as coisas que são coletivas, que são públicas, são o Estado. O governo são aquele conjunto de pessoas, né, órgãos, entidades, representações, que vão administrar a coisa pública. O Estado é a coisa pública, o governo é o conjunto de o equipamento gestor, né? São as pessoas que decidem, que administram, que governam. O partido, ele, enquanto há uma relação funcional, técnica, mecânica entre o partido, entre o Estado e o governo, o partido vai ser o elo de ligação, vai ser aquilo que faz a mediação entre o que é a vontade do povo dentro do Estado, na sua relação com a realidade, dos governantes, que são as pessoas que estão lá tomando decisões
afastadas do povo. Porque foi isso que nós tivemos, né, na história da humanidade. Se hoje nós temos aparelhos, métodos, estratégias, possibilidade de consulta popular, de plebiscito, de verificar a opinião pública, de fazer pesquisa de opinião e de disposição de fazer isso também, isso é uma coisa que vem se modificando ao longo dos anos. Não era assim, normalmente as pessoas estavam tomando suas decisões e sufocando insurgências populares, impedindo as pessoas de irem na rua, punindo as pessoas que se manifestam na rua por essa ou aquela questão, ou ignorando ou tentando tirar as pessoas da rua, em detrimento da possibilidade de dialogar e de fazer essa mediação de interesses e buscar formas de gerir a coisa pública que estejam mais de acordo com as expectativas e também resolver as questões que são maiores na base do diálogo e não do sufocamento, né, da insurgência popular. Isso também é uma coisa importante. Então é isso que o partido vai fazer. Essa é a tarefa do partido. O partido, ele é onde a ideologia pode ser essencializada. É onde o pragmatismo que caracteriza a gestão pública, que caracteriza o ente governamental em relação ao Estado, pode expressar a sua opinião verdadeira e pode dizer como se sente em relação a essa estrutura. O partido, ele é o lugar da reflexão, é o lugar da inconformidade, é o lugar de se traçar um plano em busca do que são os seus objetivos. Isso é bom ou ruim, dependendo muito de que partido nós estamos falando, de que conjunto de ideias nós estamos falando, e na história da humanidade, na história das sucessões, na história da democracia, na história das revoluções, nós vamos ter exemplos de pessoas que se organizaram por ideais em desacordo com a boa convivência coletiva, com a humanidade, com a igualdade, com a fraternidade, com a liberdade. E são essas coisas que a gente tem que pensar. Então, o partido, ele permite que nas transições de governo, que as transições aconteçam se há algum problema, se ele está passando por uma ditadura que está agredindo o povo não quer viver aquilo, não aceita aquilo, vai no partido político, se organiza, faz uma confusão, faz uma passeata, faz uma briga, vai lá, derruba o sistema, muda tudo, está acontecendo uma coisa no governo, a gente não gostou, chama a galera do partido vai, chama o pessoal dos movimentos sociais, o pessoal dos movimentos sociais vai também, chama todo mundo que está ali vivendo dentro do mesmo estado para reclamar contra o governo. Então essa é a função do partido, esse é o objetivo do partido. Infelizmente, é o que eu dizia no começo, muitas vezes as pessoas não conseguem fazer bem essa distinção, compreender bem qual é a função de cada coisa, o que é cada coisa e qual a sua tarefa revolucionária também naquilo. Então, eu acredito, se me perguntar, você acha que esse é o melhor modelo? Eu diria não. Eu acho que para evoluir nesse sentido, para evoluir nesse funcionamento Estado, governo, partido, é preciso ter cada vez menos partidos e cada vez mais a possibilidade de somar esforços num programa comum, que é preciso que haja cada vez menos a representação e cada vez mais a participação efetiva do povo na tomada de decisão. Esse eu acho que é o maior paradigma da administração, da relação entre Estado e governo. É justamente o lugar do demos, o lugar do povo, a vontade do povo e o anseio do povo, que deve ser o que o Estado e a Justiça devem buscar alcançar. Então, existe um equívoco na administração dessas coisas, que é achar que a ideia é fazer com que o sistema funcione, enquanto que o que deveria ser o objetivo é que o sistema evolua até chegar a um ponto ideal. Então, ninguém programa o ponto ideal, ninguém faz um projeto
Vamos atingir a meta zero violência, dando esses passos. Vamos atingir a meta zero isso, zero guerra, dando esses passos ao longo do plano. A falta de planejamento, falta de objetivo. Por quê? Porque o conservadorismo das estruturas, das vantagens, dos privilégios, dos benefícios, o conservadorismo das pessoas que querem manter a estrutura tal como ela se encontra, independente da identificação de que existem graves problemas sociais que precisam ser resolvidos, faz com que haja um esforço orquestrado e uma alienação coletiva, que só as insurgências populares, que só as grandes insatisfações, grandes tumultos de massas, grandes ações coletivas, que o grande poder do Demos, que é o poder maior que existe na sociedade, pode modificar. Então eu acredito que o futuro dos partidos é evoluir à medida em que a ideia de Estado, que a ideia de função e de modo de funcionamento dos governos também evolui. E que a gente tende a um dia atingir um modelo que vai se retroalimentar, funcionar automaticamente, porque está otimizado. Isso que vai acontecer. Um dia a gente não vai precisar mais escolher entre essas ou aquelas pessoas, tudo vai funcionar automaticamente, tudo vai estar, não vai haver conflito. Se vai haver uma moderação, se vai haver uma justiça fiscalizante, a gente vai ter um governo fiscal e não um governo tomador de decisão, como a gente tem. Eu acho que é esse que é o objetivo que a gente tem que buscar quando a gente também for refletir o que futuro a gente quer para esses conceitos, né? Porque não basta a gente compreender para nós seres políticos, atores políticos. Não basta apenas compreender essas coisas, é preciso também ter um plano, é preciso ter um projeto, é preciso entender para poder idealizar, né, nosso passo a passo na alcançar os nossos objetivos. Então é isso, ficamos por aqui.